Isso tudo não deixa de ser um treinamento para o medo. Eu não acredito em pessoas que tenham uma característica genética para realizar algo. A gente é movido por motivos. Pra gente não viver uma vida limitada a... Então, eu penso que liberdade não tem preço. Libertar nossa mente para essas possibilidades é muito importante pra gente ser feliz, pra gente realizar coisas. E voar fora da gaiola é muito melhor do que ficar dentro da gaiola comendo alpiste. Quando um investigador vai investigar um crime, ele, em primeiro lugar, ele quer saber qual foi a motivação do crime. Qual foi o motivo do crime. O que fez a pessoa agir. O que levou a pessoa a agir de forma criminosa. Então, eu penso que os motivos que nós temos na nossa vida são o que nos faz agir. Só que os motivos não são necessariamente aleatórios. Eles podem ser intencionais. Em algum momento, a vida pode te trazer motivos, mas você também pode criar motivos. E o que foi um gatilho para eu dar uma reorientada na minha vida foi quando eu comecei a namorar a Luciana. E aí eu sempre falo que o que uma mulher é capaz de fazer com um homem. Porque quando eu comecei a namorar com a Luciana, foi a primeira vez que eu pensei que eu precisava ganhar dinheiro. Então eu comecei a ter alguns motivos. Começou a despertar dentro de mim alguns motivos que eu não tinha. E esses motivos me levaram a me dispor a pagar preços que eu nem pensava que existiam. Não é? E aí foi quando eu comecei a trabalhar na área de vendas. Aí comecei a lutar por uma meta, comecei a lutar por um objetivo. Trabalhava 12, 14 horas por dia. Eu não acredito em pessoas que tenham uma característica genética para realizar algo. Mas acredito na capacidade do nosso cérebro, na nossa capacidade humana de reunirmos motivos para fazermos aquilo que a gente quer. A palavra motivação, que é uma palavra, né, eu estou motivado, a palavra motivação, ela se deriva de um processo de formação linguística, de aglutinação entre as palavras motivo e ação. Então, motivação é motivo para ação. Toda vez que a gente ouve assim, eu estou motivado, eu quero motivação, a gente pensa em alguém animado. Motivação não é animação. Então, alguém pode estar sorrindo e sangrando por dentro. Sim. Ou alguém pode estar chorando e aquele choro é que lhe traz o motivo para ele agir. Então, eu penso que entender a metáfora de vida ou de segurança ou de liberdade, eu acho que isso é um dos maiores pontos de inflexão da vida de qualquer pessoa. A decisão por um desses dois caminhos vai mudar completamente a vida da pessoa. Ela vai pautar a vida dela de forma completamente diferente. Então, eu penso que liberdade não tem preço. E voar fora da gaiola é muito melhor do que ficar dentro da gaiola comendo alpiste. A minha escola é vendas. Em vendas, o não faz muito parte. Então, para você fazer uma venda, às vezes você leva 30 não. O medo são algemas imaginárias que prendem as pessoas, né? As pessoas uma boa parte das pessoas passam uma boa parte da vida presos em determinados paradigmas que se materializam, às vezes, num emprego que ela não gosta ou num abuso familiar e que ela se adapta àquela situação e tem medo de sair daquela situação e aceita, não é? Aceita conviver com o intolerável porque acreditou que não existe opção. Acredita que não tem opção. Sempre existe opção. Sempre. A qualquer momento, sempre existe opção. Libertar a nossa mente para essas possibilidades é muito importante para a gente ser feliz, para a gente realizar coisas, para a gente não viver uma vida limitada aos nossos próprios medos. Mas claro difícil. Que é difícil. Mas mais difícil ainda é a consequência do medo. Você viver uma vida limitada e abaixo da média, portanto, abaixo da mediocridade, por conta dos seus medos, é muito mais difícil do que você enfrentar os medos. Óbvio que, infelizmente, quando você aceita o medo e passa a tua vida inteira e no final você, com aos 50 anos de idade, olhar pra trás e ver que não pode mais voltar atrás, é muito duro. Claro. É muito mais duro. Então é muito mais econômico enfrentar os medos, aprender a enfrentar os medos. E pra quem é da periferia, não tem jeito. O cara que mora na periferia, lá no bairro Jabu, ele vai gastar 5 horas da vida dele por dia no ônibus. Então a vida do cara começa com menos de 5 horas no dia. E 2, ele vai ter que querer muito, né? Vai ter que querer muito. Ou então você desiste. Sim. Mas como eu tinha muitos motivos, eu queria viver agora, eu queria fazer as minhas coisas rapidamente, então eu tinha que pagar um preço diferente.
As pessoas certas com motivos errados, elas vão fracassar. Pessoas certas não é o termo ideal. Pessoas muito capazes, sem motivos, elas não vão muito longe. Pessoas medianas com muitos motivos vão mais longe. Mas assim, quem vem da extrema pobreza, pelas estatísticas, em geral, leva 9 gerações para chegar à classe média. A classe média. Média. 9. Você sai da extrema pobreza, 9 gerações. Caraca. Então, assim, eu tenho plena consciência que eu sou muito fora da curva, de onde eu saí, onde eu cheguei, num curtíssimo espaço de tempo, é muito rápido. Então eu posso ter muitos fatores que me influenciam. Claro. E o meio influencia. Mas não que Sim. determina. Mas não determina. Certo. Tá. Não é? Eles não determinam. Mas eles influenciam. Claro. O meio influencia. Claro. Muito. Não é? Tanto influencia que uma das melhores decisões que um adulto pode tomar é sair de um meio que te joga para baixo e escolher melhor as suas amizades. Olha, eu não escolho o pai e a mãe que eu nasço. Isso. Eu posso nascer numa família pobre, posso nascer numa família de gente mau caráter, de gente que abusa de mim, e nasci nessa família e sofri por isso. Eu não escolho. Agora, eu escolho a mulher que eu caso, o marido que você casa, você escolhe o amigo que você tem, o lugar que você trabalha. Claro. O lugar que eu trabalho é tóxico, sai dali. Você não tá preso ali. Não. Sai dali, é tóxico, tá ali porque quer. Sim. Não, eu preciso. Não, você pode arrumar outro trabalho. Pode. E você não é vítima daquele ambiente tóxico. Então, não tenho... Se eu for parar e pensar nas boas memórias que eu tive no bairro Jabu, foram todas boas. Na escola que eu estudei, dos professores que eu tive, dos amigos que eu tive, do futebol que eu jogava, na rua, não é? Quando você chutava o meio-fio, saiu o tampão do dedo. Não é? Da Havaiana com prego embaixo. Que essas são aquelas histórias que a gente conta pros nossos filhos, né? Isso, a bala quen-quen, no trem, o dragão chinês, tudo isso aí, se eu paro pra pensar, eu lembro com carinho. Não é? Mas eu sou muito focado no futuro, naquilo que eu quero viver ainda. Mais do que no presente? Eu tenho uma boa parceria entre presente e futuro. Tá. Porque o futuro, sem o presente, ele não existe. Ele é um delírio. Então, eu penso que o presente e o futuro têm que ser bons parceiros, não é? Mas, assim, o passado, eu não sou saudosista. Tanto é que eu sou um cara inquieto. Falar de riqueza num ambiente, principalmente com a polarização que temos hoje, ele vai sempre despertar a admiração de alguns e o ressentimento de outros. Porque riqueza é uma coisa que se produz, não é? Não é uma coisa que só se divide. Você também produz riqueza. Claro. Quando alguém gasta alguns centavos para comprar alguma semente, planta essa semente, trabalha, e essa semente produz uma colheita e que ela vai ser vendida por várias vezes aqueles centavos, de onde veio essa riqueza? De onde veio esse valor que foi desenvolvido, que foi criado? A gente é movido por motivos. E também acredito que a gente seja capaz de reunir motivos, tantos quantos forem necessários para fazermos o que a gente quer fazer. Se nós não tivermos os motivos, a gente simplesmente não faz. Ele ficou rico assim, ele gerou muito emprego. Ele gerou emprego, ele pagou imposto, ele contribuiu com o Estado. Sim, não é? sim. Não é verdade? Sim. E ele deu a contribuição dele. Então dizer que alguém que ficou rico empobreceu outros é matematicamente equivocado. Não é? Tem aí, eventualmente, algum viés de confirmação por conta de alguma ideologia que alguém pode ter acreditado, alguma teoria política, sociológica que alguém fomentou, mas muito... Eu não acho que é por má intenção de muitas pessoas, mas às vezes por uma falta de compreensão da matemática propriamente dita, porque não é assim que funciona. Sim. Não é? O cara que ficou rico, honestamente, ele gerou empregos, que sustentou várias famílias e que pagou impostos e também não fez isso por caridade. Sim. Não é? Ele não fez isso por caridade, ele fez isso porque ele queria ganhar o lucro. E o lucro é bom. O lucro é do bem. O lucro não é do capeta, como alguns falam. Porque, em nome do lucro, alguém pega um dinheiro que está guardadinho, que podia ficar aplicado na renda fixa, e investe num negócio, porque ele quer ganhar mais dinheiro. Claro. E essa busca por esse resultado faz com que ele assuma riscos voluntários que ele não assumiria se não tivesse um prêmio em troca. Então, pelo prêmio em troca, que é o lucro, ele assume riscos.
Ele pega um dinheirinho dele, não público, dinheiro dele, e investe em alguma coisa, trabalha 12, 13, 14 horas por dia, sem nenhuma garantia. Ainda tem a chance de acabar falido, Tem né? a chance de acabar falido e sendo chamado de ladrão. Sim. Porque o empresário que ele dá certo, aí leva tapinha nas costas, vira herói. Mas se ele dá errado, vão chamar de caloteiro, de bandido. Uhum. Então, quem quer entrar no mundo dos negócios, ele tem um prêmio, se chama lucro. Tira o lucro da jogada. É caos, é falta de abastecimento, é inflação galopante, hiperinflação galopante. Acho que o fim da solidariedade também, né? O Da fim da generosidade. solidariedade. Aliás, um dos bons motivos pra gente ganhar dinheiro é ser solidário. Sim. Você Dividir, tem né? a opcionalidade de contribuir, a opcionalidade de ajudar, seja com dinheiro, Participar de projetos. seja com dinheiro, seja com tempo, com Claro. seu conhecimento, por aí vai. você- Agora, eles chamam de economia real, que é a economia daquilo que você transaciona Uhum. produtos ou serviços com consumidores que compram, ou seja, eles chamam isso de economia real. O mercado financeiro ele não é a economia real, Uhum. não é porque ela é fictícia. Não é? Onde é que o mercado financeiro se conecta com a economia real? É o que eu vou explicar. Mas só para separar esse termo, né? Economia real e o mercado financeiro. O mercado financeiro, ele investe na economia real. Claro. Então, por exemplo, eu tenho um sócio na nossa empresa, que é o Fundo Quiné, que pertence ao Itaú, um banco. Uhum. É uma empresa do mercado financeiro. Sim. Que investiu no nosso negócio para quê? Para fazer caridade? Não, para ganhar dinheiro. Claro. Acreditou no nosso projeto, acreditou que entrando com a gente vai ganhar dinheiro. Ela E fomenta o ela mercado real. injetou grana aqui. Uhum. Entendeu? Viabiliza, né? Esse É. dinheiro, grande parte foi pro meu bolso Claro. e outra parte foi para investir no próprio negócio. Então eu que sou empreendedor, também estou incentivado a abrir oportunidade para eventualmente um banco como esse Aham. botar um pouquinho de dinheiro no meu bolso. Sim. Claro. Já que quando eu comecei, eu paguei 12% de juros ao mês no Claro. meu cheque especial. 20 Então mil. vamos pegar tudo de volta agora. Não é? Exatamente. Então, ou seja, também é um incentivo para o empreendedor ele poder vender parte do seu equity, Sim. do seu patrimônio empresarial para uma instituição financeira. Ponto de inflexão é esse seu livro aqui de... Botou o livro aqui por conta da dengue para espantar o mosquito. Não, imagina. Essa cara de Flávio Augusto, sempre com esse dedinho aqui pensante. Ajudar. Obrigado, podem comprar, fiquem à vontade. É maravilhoso. É. E é maravilhoso, de fato, não é porque é um livro de negócios, não é porque é o Flávio Augusto, não. É pela filosofia de viradas de chave. E nos últimos 27 anos, 29 anos, específico, eu tenho esse período que é o tempo da minha empresa, né? Nesses 29 anos, a minha média morando na mesma casa foi de 2 anos e meio. Uhum. Então são 2 anos e meio morando na mesma casa em 27 anos, né? São mais de 10 mudanças, Nossa. 7 países que eu morei. E esse novo, e esse recomeçar me motiva. Certo. Eu acho que o recomeçar, ele é fascinante. A chance de você ter de pegar a mala, abrir a gaveta de casa, jogar fora, não acumular coisa. A nossa regra em casa era 2 malas para cada pessoa. Isso é maravilhoso. 2 malas para cada pessoa. Legal. E aí o seguinte, o resto a gente fazia o quê? Dava, Que ou legal. vendia, ou dava, ou Aham. simplesmente. Ou seja, o recomeçar é o que me apaixona mais. Agora, vivemos essa experiência. Nós colecionamos experiências. Muito mais do que bens. Com exceção das meus violões e guitarras, praticamente o que mais a gente quer colecionar são experiências. Não sente dor quando vem de carro. Nada, zero. A gente é o contrário. Quando eu vendo, sempre é uma festa. Eu amo vender. Não é? Vender pra mim é uma festa. Então a gente construiu ali uma casa, vendeu por um valor bem grande, comemoramos, aproveitamos o quanto foi possível aproveitar ali por 2 anos e meio. Agora, foram 2 anos e meio na pandemia. Sim. Então são 2 anos e meio que valem por Nossa. 5, 6 6, ali, né? Então aproveitamos muito bem. A gente não é apegado a Então bem é a material. energia do Jabur que foi lá pra essa Eu casa? acho que foi pra lá. O Jabu, ele foi o início daquilo que a gente começou a construir da nossa vida, da nossa família, né? Mas a união da família, o amor com os filhos, com a família, acho que isso aqui é hipocrisia. Porque já falei, ganhar dinheiro é muito bom, tá? Ganhar dinheiro é bom demais, você pode ter acesso, você compra o que você quiser, é bom
bom pra caramba. Você tem liberdade. Mas você não compra amor, você não compra paz, você não compra felicidade. E as pessoas não gostam quando eu falo isso, porque às vezes elas respondem, não, quem tem dinheiro sempre fala que dinheiro não compra felicidade. Mas não compra mesmo. Com conhecimento Então de causa, faz o seguinte, né? ganha dinheiro aí e depois você me Sim. conta. Mas no campo real aqui, no campo físico, material, digamos assim, eu sou encantado pela liberdade, não é? Porque, no fundo, eu acredito que nós escolhemos na nossa vida dois caminhos. São dois pontos de inflexão aqui. Tem dois caminhos. O caminho da liberdade ou o caminho da segurança. Se você pautar a sua vida no caminho da segurança, o medo vai ser um ingrediente presente na sua vida. Se você pautar a sua vida no caminho da liberdade, o excitement, não é? A motivação de explorar e ter novas experiências vai pautar a sua vida. O ponto é que, da escola até a universidade, ao senso comum, ao que é promovido nos meios de comunicação, não de forma intencional necessariamente, mas filosofia cultural. Os meios de comunicação, eles expressam o senso comum. Claro. Porque eles são parte do senso comum. Isso tudo não deixa de ser um treinamento para o medo. O treinamento para a busca da segurança.